Eu sou o professor Barros e o nosso desafio hoje é sobre... Desafio 1 sobre associação de resistências. Este desafio é para você que estuda eletrônica ou eletricidade e já conhece a associação de resistências e quer praticar para fixar o conteúdo. Vamos ao desafio? Determine a resistência equivalente entre os pontos A e B no circuito da figura. Pause o vídeo e tente resolver você mesmo esse desafio. Depois, confirme a resposta. O primeiro passo é encontrar a associação parcial série-paralelo. A dica é: procure as associações testando as resistências duas a duas. Por exemplo, será que R1 está em série com R2? Para saber se R1 e R2 estão em série, faça a seguinte pergunta: R1 e R2 estão interligadas e não tem um nó nesta interligação? Nó é aquela bolinha que interliga dois ou mais componentes. Observando o circuito, você pode ver que R1 está interligada com R2, mas tem um nó entre elas. Então, R1 e R2 não estão em série. Será que R1 está em paralelo com R2? Para responder essa pergunta, proceda da seguinte forma. Trace um caminho fechado passando por R1 e R2. Este caminho fechado também é chamado de malha. Faça a pergunta para saber se as resistências estão em paralelo. O caminho passa somente por R1 e R2 e compartilham dois nós? O caminho passa por R1 e R2, é verdade, mas tem uma fonte interferindo. Para ser paralelo, não pode ter outro componente senão as duas resistências testadas. Então, não estão em paralelo. Você não pode associar R1 e R2 nem em série, nem em paralelo. Com o tempo, você irá identificar as associações de forma visível, bem rapidinho. Mesmo assim, em circuitos com um traçado mais complicado, é bom usar o teste. Agora procure descobrir associações entre as outras resistências. Se você viu que R3 e R4 estão em série, parabéns a você! R3 e R4 estão interligadas e não existe nó nesta interligação. Identificada a associação, você deve calcular a resistência equivalente parcial. Neste caso, é a soma dos valores R3 e R4, pois a resistência equivalente da associação série é igual à soma dos valores das resistências. Memorizando, série começa com S e soma começa com S também. A resistência equivalente RE34 é igual à soma das resistências R3 mais a resistência R4. Substituindo os valores, R3 é igual a 6 ohm. R4 é igual a 4 ohm. Seis mais 4, 10. A resistência equivalente RE34 é igual a 10 ohm.
Redesenhe o circuito substituindo as resistências R3 e R4 pela resistência equivalente RE34 de 10 ohm. Com a prática, você talvez não precise redesenhar o circuito, mas para você que está começando agora, ajuda muito redesenhar o circuito. Olhando o novo circuito, você consegue identificar uma nova associação? Se você identificou que R2 está em paralelo com RE34, parabéns! Se você traçar um caminho fechado passando por R2 e RE34, esse caminho só passa pelas duas resistências. E elas compartilham dois nós. Então, elas estão em paralelo. Agora é só calcular a resistência equivalente do paralelo. Existem duas formas de calcular duas resistências em paralelo. A fórmula prática a resistência equivalente RE é igual a resistência A multiplicada pela resistência B. Tudo dividido pela resistência A somado com a resistência B. Esta é a fórmula prática. Existe também a fórmula completa. A resistência equivalente é igual a 1 dividido por 1 sobre RA mais 1 sobre RB Você pode somar quantas resistências quiser. A última é 1 sobre Rn. N é a última resistência. A fórmula prática é mais fácil de fazer sem a calculadora, mas só é aplicada para duas resistências em paralelo. A fórmula completa pode ser aplicada para mais de duas resistências, mas é um pouco mais complicada de fazer sem a calculadora. Existe uma terceira forma de calcular. Se todas as resistências em paralelo tiverem o mesmo valor. Este é exatamente o caso do exercício. Quando isto acontecer, fique feliz. Fica mais fácil calcular o paralelo. Neste caso, a resistência equivalente é igual ao valor de uma das resistências dividido pelo número de resistências em paralelo. Nesse caso, as resistências são de 10 ohm. O número de resistências é igual a 2, duas resistências em paralelo. A resistência equivalente RE234 é igual a 10 dividido por 2, que é igual a 5 ohm. Simples assim.
redesenhe o circuito, a fonte, a resistência R1 de 5 ohm, mais a resistência RE234 de 5 ohm também. Agora ficou fácil. As resistências estão em série. A resistência R1 e RE234 estão em série, estão interligadas e entre elas não existe um nó. Se estão em série, é só somar os valores. Cinco mais 5 é igual a 10 ohm. Esta é a resposta do exercício. Esta é a última associação. Então, o resultado desta associação será a resistência equivalente entre os pontos A e B. A resistência equivalente entre os pontos A e B é igual a 10 ohm. Se você chegou a esse resultado, parabéns! Continue praticando e fique atento a novos desafios no canal do Professor Bairros. Se você gostou, dê um like e inscreva-se no canal. E não tem site? Tem sim, é bairrospd.com. Lá você encontra o artigo em PDF. Veja o link na descrição. E muito mais assuntos sobre eletrônica. Este foi um trabalho desenvolvido pelo professor Roberto Bairros. Obrigado!